Bom, boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa 17ª reunião de Comissão Parlamentar Especial de Micromobilidade Urbana, depois de um recesso aí de 10 dias, com a presença do vereador Bola, vereador Guilherme. Posso considerar a ata da última reunião aprovada, vereadores? Sim. Não, então, não havendo nenhuma retificação, confirmando o horário, às 14h14, damos início, então, a reunião de hoje. A reunião de hoje, como foi nos solicitado na última, foi agendado, então, com o pessoal do BC Trânsito, para que a gente possa aí ter um novo cenário, um cenário, né, dentro do que nós já tratamos na última reunião que nós já tivemos com o Beto, e com o então presidente, que era o Evaldo, né? E então eu peço então aos vereadores uma manifestação, para que a gente possa dar início, então, se tiver já algum questionamento específico, para que a gente possa fazer então a conversa com hoje a presença então do Ricieri Moraes, que é diretor de divisão de mobilidade e planejamento, e do senhor Samir Cesário Pereira, que é diretor de engenharia de tráfego, é isso? Isso. Vereador Guilherme, quer... Não, primeiramente, boa tarde. Muito bom ter os senhores aqui hoje. A gente, durante os trabalhos da comissão, tem se preocupado em tentar atingir todas as pontas que tratem sobre o assunto. O RICE, já há muito tempo, a gente já conversa sobre mobilidade, micromobilidade na cidade. O Samir chegou aí para somar bastante. E a gente tem percebido algumas mudanças, que a cidade tem compreendido que essa realidade já é verdadeira, né? Esses últimos dias a gente teve uma série de acontecimentos e, naturalmente, eles são, né, por descuido, por falta de cuidado das pessoas que utilizam, e nós temos a preocupação de não tirar essa possibilidade deles usarem a micromobilidade na cidade, até porque nós também, aqui, membros da comissão, utilizamos, mas que a gente consiga realmente alcançar, né, o nosso objetivo, que é garantir segurança e garantir que a cidade não fique refém de um trânsito que ninguém aguenta mais, né, andar em Balneário do jeito que está. Então, só agradecer a presença dos senhores, dizer que, até título de contribuição, vereadores, a gente fez uma reunião do gabinete na quarta-feira passada, com os vereadores mirins e alguns jovens lideranças da cidade, para falar também um pouco com eles sobre isso, né, porque a maioria desses problemas que acontecem na cidade é pela falta de responsabilidade de jovens, e eu deixei um pedido, né, algo que a gente sempre falou na comissão, que eles respeitem as normas que já existem, que são as básicas, né? Não andar na contramão, nas calçadas, no uso individual em 5, como a gente viu esses últimos dias até nas redes sociais, e para que daqui a pouco não tenha que vir uma legislação pior, né, no sentido mais proibitiva, que inviabilize, mas que eles façam a sua parte também. Então, essa parte de educação é um senso comum da comissão, que ela vai ser importante, né, e a presença dos senhores aqui com certeza vai ajudar muito nisso. Vereador Bola. Diretores Samir e Ricieri. Ricieri, seja muito bem-vindo novamente à vida pública, né? Obrigado. E parabéns pelo trabalho realizado anteriormente e sucesso no atual. As palavras do vereador Guilherme, eu faço deles a minha, né? E minhas palavras. Nós estamos indo para a fase final da Comissão da Micromobilidade, e nós temos discutido de tudo aqui. Como já disse o vereador Guilherme, o coronel Evaldo participava aqui, o Samir já participou, né, Samir? Também. E, neste momento, nós estamos indo para os finalmente, né? Nós precisamos definir hoje aqui algumas coisas que vão constar no relatório final. Então, já são a nossa ideia com vocês, é que a gente possa colocar no nosso texto algumas sugestões de alterações, legislação, de comportamento por parte do poder público, né, diferente do que está fazendo, ou mantém o que está fazendo. A questão da idade nós já sabemos que está definida, né? Nós temos que sugerir uma idade, acabamos de ver agora. Eu estava chegando na Câmara de Vereadores e, no caminho, nós vimos uma senhora, um patinete, uma criança muito pequena, devia ter uns 3 anos de idade, extremamente perigoso, então nós temos que partir para a educação também. Tudo isso vai fazer parte do relatório.
o trânsito em Balneário Camboriú, né, o BC Trânsito, teve uma participação muito positiva conosco durante essas nossas reuniões aqui. Foram bastante solícitos, compreensivos e fez com que a nossa comissão ficasse até mais forte. Então, a gente agradece já a instituição. E, senhor presidente, de inicial, era o que eu gostaria de falar. Obrigado, vereador Bola. Registramos também a presença do vereador Alessandro Teco, que está com a gente nessa comissão. Então, eu passo a palavra aí aos senhores para que possam fazer aí, dentro do que nós... Bom, eu acredito que vocês já tenham acompanhado, sabem o que nós estamos debatendo aí, e que vocês tragam a contribuição de vocês para que a gente, para melhorar o nosso trabalho, e essa dinâmica aí a gente tem até às 15 horas para poder falar. Então, se puder a gente fazer essa conversa aí, fica à vontade, Ricieri, Samir, vocês têm a palavra. Boa tarde aos vereadores, cumprimentando o presidente, cumprimento a todos os presentes. É uma satisfação para mim e para o meu colega Samir poder estar, né, contribuindo, representando a BC Trânsito. Uma pauta de extrema importância que já vem sendo tratada ao longo dos anos, né? Chegamos num momento agora que tomou uma proporção que muitos de nós gostaríamos que tomasse mesmo, só que infelizmente em alguns momentos a gente vê a falta de responsabilidade com relação a isso. A gente não está querendo colocar ou imputar a culpa em ninguém, mas como qualquer outro meio de mobilidade, ele exige, né, uma seriedade na condução desses trabalhos, como também uma seriedade na condução do próprio equipamento. A gente tem realizado lá na autarquia, com a equipe técnica, todas as análises possíveis que são para essas categorias. A gente vê a questão do autopropelido, do ciclomotor, que é um dos nossos maiores gargalos devido à legislação, né, que eu acho que já deve ter sido discutido com certeza aqui na comissão, a situação da resolução 996, para a questão dos ciclomotores, onde o Conselho Nacional de Trânsito deixou uma brecha, que isso tem trazido uma dificuldade de fiscalização na questão dos ciclomotores, mas a legislação municipal, que a prefeita Juliana sancionou agora início do ano, ela traz uma dinâmica melhor para a fiscalização do autopropelido e também do ciclomotor, mas a gente tem o mesmo entendimento que ela precisa ser complementada. Ela é uma legislação muito boa, mas a gente consegue verificar que com o passar do uso desses equipamentos, a gente precisa fazer essa legislação evoluir para que ela acompanhe e traga uma estrutura, uma segurança, tanto para quem está fiscalizando, mas principalmente para o usuário, né, que é a ponta final aí para evitar acidentes e a gente ter uma condução melhor com relação a essa matéria. Nossa Escola Pública de Trânsito, através do Coronel Evandro Hoffmann, tem feito um trabalho junto às escolas com relação à conscientização do uso dos autopropelidos. Ciclomotores não, porque a gente sabe que exige uma questão de habilitação pela lei, né? Ele só poderia ser utilizado por pessoas habilitadas com a categoria A ou ACC, mas a escola pública tem feito um trabalho importante junto com os agentes de trânsito na questão da fiscalização e principalmente da orientação. Vou passar a palavra para o meu colega Samir, para ele falar um pouquinho também. Obrigado. Boa tarde, vereadores. Obrigado pela oportunidade. Estive aqui numa reunião, uma das primeiras reuniões lá da micromobilidade, depois Coronel Evaldo, Beto, e hoje aí com o Ricieri, que retornou à casa. Então, a gente está trabalhando junto nesse projeto, com o retorno dele. Principalmente, nós estamos na etapa agora, aqui, compartilhando essa informação com vocês, para a questão do credenciamento e regulamentação das empresas de compartilhamento, né, que isso está pendente. Então, é uma pauta que, mais breve possível, a gente deve estar colocando no ar esse edital de credenciamento, tanto dos patinetes como das bicicletas, né? Com todo o regramento, quantidade... Só para mim, eu estou tomando notação aqui, credenciamento e compartilhamento? O credenciamento das empresas de compartilhamento, que é as empresas particulares, né? Ele até já está, interrompendo, ele já está previsto na própria legislação vigente, né, com muita propriedade já foi colocado ali para ela ter um regramento básico de como vai ser conduzido esse processo. Ele é um processo de credenciamento, né, todas as empresas que atenderem as questões técnicas e de implantação poderão ser credenciadas, mas ali tem todo um regramento da quantidade dos equipamentos que vão ser liberados, porque a nossa intenção é que eles sejam eficientes, mas
que eles também não fiquem acumulando um uso excessivo, né? As empresas tragam equipamentos excessivos para ter desordem. Esse credenciamento ele prevê toda uma dinâmica de estrutura para essa operação dessas empresas, como o município, através de um projeto que é do Samir, muito importante, que é as estações públicas para a parada desses equipamentos, para trazer um ordenamento à parte, né, urbanística do município, para evitar que a gente tenha essas situações de patinetes em cima de passeios, como a gente tem visto, e tem coibido isso junto com os agentes de trânsito. Então, esse credenciamento que a gente deu aqui de primeira mão nessa está saindo do forno já. Em poucos dias a gente já deve remetê-lo para a Secretaria de Compras para publicação do edital, como também vai ser feito o das bicicletas também, nos mesmos moldes. Obviamente o estudo é feito com os dois juntos, para também não ter esse excesso de equipamentos no município. Tá? Complementando aí, Rici, então essa questão da regulamentação, como eu comentava, e aí a questão da infraestrutura, né? Nesse projeto tem um material técnico que define as especificações das vagas nas vias, como foi implementada modelos ali na 1201, na 4000, na 3000. Então, tem um planejamento de mais vagas dessa forma na cidade. Então, a gente tira esses equipamentos de compartilhamento das calçadas, né, e traz para essas vias, para essas vagas em via pública. E a questão da micromobilidade eu vejo sempre no Departamento de Engenharia como uma questão de infraestrutura. O município tem que ampliar essa questão da infraestrutura, né? A gente ganhou ali Martin Luther, trecho 2, ganhamos ciclovia. Requalificação agora da Avenida do Estado, vai ter ciclovia, né? Então, tem no plano plurianual aí a ampliação da questão da malha cicloviária que precisa, né? Tem alguns outros pontos na cidade que precisa ser debatido aí para implantação, mas eu vejo que é um ponto importante para ser construído aí essa questão da infraestrutura que precisa ser investido. Seria isso. Só para complementar, a gente também está no escopo lá para estudo, uma análise no nosso sistema viário, nas vias de baixo fluxo, criar um sistema de rota para micromobilidade além das ciclovias e ciclorotas. Algo que possa complementar esse deslocamento, tirando as pessoas de uma via mais rápida, uma via mais movimentada, que traz um risco de segurança no deslocamento. A gente vai começar essa análise em vias que têm baixo fluxo, né, que possam atender essa demanda, gerando ali uma prioridade para esses equipamentos. A gente recebe isso com muita alegria, porque a gente está vivendo uma mudança cultural no município de Balneário Camboriú, né? Eu não sou nascido aqui, mas moro há 25 anos aqui, vim para cá adolescente, vi desde 25 anos atrás o município crescer, e a gente via que Balneário Camboriú sempre era voltado ao carro, né? O veículo particular, o carro. E a gente sempre com uma dificuldade, os legisladores aqui da casa e as pessoas que passaram no Executivo Municipal, de tentar mudar essa situação, né? Então, a gente já conseguiu uma quebra de cultura com a questão do tarifa zero, que teve uma grande importância para o município e um grande apoio aqui da Câmara de Vereadores e dos nobres vereadores também. E agora a micromobilidade ela é um complemento dessa estrutura, né? No Plano Nacional de Mobilidade, a gente já prevê as integrações desses modais, visando ter uma melhor mobilidade para os municípios, ainda mais numa situação no município turístico como o nosso, com uma região adensada e pequena, em torno de 46 metros quadrados. A gente tem que tentar, de certa forma, criar esse sistema, mas um sistema consciente e bem controlado, para que a gente possa ter cada vez mais o deslocamento mais seguro, mais célere, né, atendendo a demanda tanto do morador, do profissional que circula, que hoje a nossa massa circulante aqui é muito maior do que a massa residente no município de Balneário Camboriú. Então é esse cenário que a autarquia vem buscando, achar soluções e exemplos tanto do Brasil quanto fora, porque lá fora a gente já tem essa demanda sendo tratada há muitos anos, né? O Brasil a gente começou a tratar isso há poucos anos, e usar esses exemplos que deram certo para poder aplicar aqui com o apoio da Casa Legislativa. Obrigado, Rici e Samir. É muito importante, né, a fala de vocês, e é o que muitas delas é o que nós viemos debatendo durante as nossas reuniões aqui dessa comissão especial de micromobilidade.
essa questão dos equipamentos compartilhados aqui é algo também que a gente debateu, mas o que mais nós debatemos, e é um desafio para que a gente, eu acredito, né, falo como membro também, e não só como presidente, mas como membro, é a solução para a regulamentação dos usuários particulares, né? A questão dos equipamentos compartilhados, daí eu até quero fazer uma pergunta, porque eu acredito que seja, né, mas mais vagas para equipamentos compartilhados. Elas são exclusivas para os equipamentos compartilhados ou poderão ser usadas por particulares, né? Essa é uma pergunta. Daí só para mim otimizar o tempo. E o que a gente gostaria, o que eu particularmente gostaria da opinião de vocês, e aqui é bom lembrar, né, vereadores, que é um momento de discussão, de debate, não quer dizer que a opinião do gestor ou do membro da autarquia seja, né, unanimidade, ou seja, mais assim, para que a gente possa buscar, como, por exemplo, uma forma de autorizar usuários que a gente não estipulou aqui ainda, né, a idade, mas de uma idade inferior ao que tem acesso à habilitação, né, para que a gente crie uma regulamentação. Vocês têm alguma visão sobre isso, alguma forma, alguma sugestão a ser dada, ou já tem algum estudo para, inclusive, a complementação daquela lei que nós aprovamos no início do ano, que veio do Poder Executivo? Se vocês puderem contribuir, eu acho que é importante para nós aqui, né? Então, o município e a autarquia de trânsito tomaram cuidado de fazer uma consulta ao CETRAN há uns meses atrás, que gerou o parecer 411. Ali foi exposto todas as dificuldades técnicas e operacionais que a gente tem vislumbrado na questão de fiscalização, né, e na possível aplicação de penalidades. Porque como o sistema de regulação de trânsito brasileiro, no que tange aos modais e habilitação para isso, ele só confere-se a questão da CNH, né? Você não tem uma forma de controle, apesar do CTB, Código de Trânsito, citar a bicicleta, o autopropelido, tirando o ciclomotor, que exige habilitação, você não tem como fazer um controle efetivo disso. Porque a gente está falando de um número de uma carteira de habilitação. Diferente de outros locais que sua habilitação está vinculada, por exemplo, no seu CPF. Então seria algo diferente. Esse parecer, o 411, ele gerou a possibilidade de a gente fazer as aplicações das penalidades equiparadas ao Código de Trânsito, mas por questões de posturas, certo? Então a gente está terminando agora lá, junto com a equipe da assessoria jurídica da autarquia, toda a parte no que tange essa alteração legal que tem que ser prevista para poder ter essa eficiência. Ele vai ser gerado um auto de infração, né, com uma característica um pouco diferenciada do auto de trânsito, mas com a força e eficiência do mesmo devido a esse parecer, onde a gente vai poder aplicar essas penalidades que vão ficar vinculadas ao CPF da pessoa, fazer todas as questões que acompanham isso no caso de retenção e remoção quando houver necessidade, né? Serão mais de 13 infrações, de 13 ou 14, não tenho o número exato de cabeça agora, mas que serão possíveis aplicar aos autopropelidos e bicicletas que não fizerem, né, a sua condução correta, enfim. E a gente tem discutido com a equipe lá alguns exemplos de municípios ao nosso redor. Por exemplo, o município de Brusque tem a legislação dele já vigente, eles lá previram a situação da idade, apesar do próprio parecer esse, que foi Balneário que impetrou, não autorizar, né, você limitar uma idade, porque a lei federal não fala isso, então, por mais que você coloque, ela acaba sendo inconstitucional. Mas isso é uma situação que daí a Comissão de Redação e Justiça da Câmara pode avaliar de melhor maneira, caso seja o entendimento dos legisladores. Mas o importante do exemplo de Brusque é fazer um cadastro positivo. A gente conseguir buscar com a comunidade esse cadastro positivo para que eles nos procurem, a gente faz o cadastramento. Isso vai trazer uma segurança no caso de furto e roubo desses equipamentos, porque vai ficar um registro, né, desse cadastro. A gente vai estar bolando uma forma de controle através de um selo ou algo do gênero, né, tentando usar a tecnologia a favor disso, para a gente ter esse controle, porque hoje a engenharia de tráfego, que é o departamento Samir e a minha divisão lá, que é a planejamento e mobilidade, a gente
efetivamente precisa de dados. Sem dados fica difícil de a gente mensurar a evolução desse tipo de modal no município e quais as dinâmicas que a equipe da ABC Trânsito vai ter que acabar tomando para fiscalização, para sinalização viária, para forma de condução. Então, esse cadastro positivo é o projeto que nós estamos lá junto com toda a equipe já tentando formular isso como uma política pública municipal. Vamos precisar do apoio da Casa Legislativa e dos vereadores para que isso tenha uma eficiência, mas ele vai nos gerar um dado importante, ele vai gerar uma segurança para quem fizer esse cadastro positivo em algumas questões, como eu falei, furto e roubo, dentre outras, e também a gente vai poder, né, ter a ideia de quantos equipamentos privados estão sendo utilizados. E também para fazer uma vistoria, caso seja necessário, nesses equipamentos, porque hoje a gente pode pegar um equipamento, dependendo da marca, e transformar ele numa bicicleta elétrica, num ciclomotor e num autopropelido. Então, essa é a dificuldade da legislação federal. Ela deixou algo descrito, mas que hoje as indústrias, nem todas brasileiras, que são poucas a fabricação nacional, elas são mais importadas, elas foram adaptando a situação para não ficar algo tão característico. É uma discussão que nós já tínhamos lá atrás, acho que o vereador Anderson lembra, quando surgiu os ciclomotores aqui, o problema que se tinha com aquela situação de, mas tem que ter um documento, tem que estar licenciado, mas aí vinha como importação como brinquedo, e aí tu vendia em qualquer lugar. Hoje isso já está minimizado, ainda existe, mas está minimizado, até porque o prazo de regulação desses ciclomotores para fins públicos, né, particulares ou públicos, ele se dá agora em 31/12 desse ano, caso o Conselho Nacional de Trânsito não estenda esse prazo, e torcemos para que isso não estenda, porque a ponta final que sofre é os órgãos municipais para controle e fiscalização. Gostaria de complementar, Sérgio, com relação aos dados. Esse é um ponto bem importante, né? Com o processo de credenciamento, não vão ter dados das empresas de compartilhamento, né? Quantos equipamentos estão, tem um número de cada um, e para os usuários privados a gente não tem, né? E eu acho que essa questão desse cadastro positivo, ele vem justamente com uma dor do usuário, num caso que ele se passar por uma retenção, de uma remoção, o próprio usuário tem uma dor de dizer, aquele equipamento é meu. Perfeito. Né? Porque ele não tem um chassi, porque ele não tem uma placa. Então, acho que o caminho mesmo, para ter dados de quantidade e para utilizar para várias frentes, como essa do próprio usuário, é um meio bem inteligente para se tratar. Isso já está sendo estudado? É algo que tem previsão já de... A gente está na fase inicial desse estudo, né, mas não é um estudo tão prolongado. É uma análise de legislação em comparação de caso a caso, os municípios que aplicaram. Né? Chamado então, cadastro positivo. A gente tem chamado de cadastro positivo, vereador, porque isso vai ser uma regra ou a ideia de vocês é ser algo obrigatório para todos os particulares? Nossa ideia é que, como tratando como cadastro positivo, que de primeiro momento ele não seja uma obrigação. Porque a gente sabe que quando é uma obrigação exige outras situações. Mas eu acredito que toda pessoa que tenha o seu autopropelido, ela vai acabar procurando fazer isso. Né? E também, se o entendimento no decorrer do lançamento desse cadastro ou até da sua utilização, a gente, junto com a Câmara de Vereadores, entendermos que é essencial e que se torne uma obrigação, a gente pode fazer uma legislação, alterar a legislação para tratar essa política de maneira mais obrigatória. Bom, só para dividir minha fala em dois cenários. Primeiro é do privado, né? Que é o que a gente tem. Esse cadastro positivo, acho que seria interessantíssimo, até a título de sugestão. O vereador Anderson, presidente aqui da comissão, nós debatemos por algumas vezes a ideia de aproveitar os momentos, né? E talvez esse momento da compra do autopropelido, e a gente tem, né, o respeito e a atenção dos empreendedores da cidade nesse sentido, até porque, se houver qualquer tipo de norma restritiva, eles ficam prejudicados, ao mesmo tempo que, se não houver normas, eles também ficam, porque há um preconceito popular, isso é natural, eu e o vereador Anderson, a gente vai convencer o Bola ainda aí para a micromobilidade, mas a gente sofre isso nas ruas, fazendo o que é certo, imagina quem está fazendo arte na rua, né? Então a pergunta é nesse sentido, se teria a possibilidade da ABC Trânsito, nesse momento da compra, né? Inclusive para o jovem, quem faz o Pix é o pai.
Então, que fosse feito, né, hoje Brusque conta com uma escola de trânsito que tenha uma formação para autopropelido, que é uma ideia genial, mas, né, requer recurso e tudo mais. A gente sugeriu que, nesse momento de adquirir o autopropelido ou o próprio ciclomotor, que daí já está vencido, né? Ele tem uma lei, tem as suas regras, mas também podia ser bacana ter um QR Code nesses ambientes, para que a pessoa, quando comprasse, ela fizesse um cadastro, né? Pode ser no intuito de um pré-cadastro com o BC Trânsito, com a autarquia, onde ela preenchesse os seus dados, isso fosse até a autarquia, para que alguém da autarquia entrasse em contato. Senhor Jonas, o senhor adquiriu o veículo tal, o cara preenche ali junto. Né? Nós temos esse material aqui a título de educação de trânsito, um PDF, uma videoaula que não teria custo para a escola pública. E, da mesma forma, nós temos, né, isso de forma presencial aqui na autarquia, para que o senhor esteja tutelado quanto a propriedade do modal e tal, para a gente fazer um trabalho já para aproveitar os momentos, porque talvez esse cara, depois de comprar, por ser um cadastro positivo, e acho que é o ideal, realmente a gente não colocar uma faca na jugular de ninguém ali, mas fazer isso de forma, né, de convidar as pessoas para aproveitar desse momento, seria uma sugestão que a gente fez enquanto comissão várias vezes ali na audiência pública também. E isso sobre os privados, né? Essa seria a minha dúvida, se há essa possibilidade de a gente fazer algo integrado. E sobre os compartilhados, a preocupação do vereador Anderson é bem pertinente, porque a gente agora não pode se enganar com a cidade que nós estamos vivendo nesse momento, né? Que está tranquilo. Está tranquilo porque não há uma temporada, ponto. E também há um bom trabalho sendo feito, porém, a gente sabe que isso aí vai ficar pior daqui a uns meses. E sobre esses compartilhados, que a gente sabe que tem um controle por parte da empresa, por exemplo, eles delimitam, vereador Bola, se tiver que andar 8 km por hora, não tem como tu mexer. Isso vai acontecer na cidade, a gente sabe, conhece de perto. Mas se há possibilidade nesse credenciamento, se está sendo vislumbrado por vocês, uma parceria com a iniciativa privada de fazer algum tipo de ativação, né, nesses pontos públicos, para que isso não gere custo para a cidade. Possa, por exemplo, um exemplo estratégico, o Atlântico Shopping fez ali um espaço para a JET, né, que é uma das empresas. Naturalmente, a prefeitura não teve custo e o Atlântico Shopping está explorando uma atividade, né, para seu ganho próprio. Beleza. É uma dupla legal. Se há essa visão de vocês em ter algo privado, em esfera de PPP, né, ou naming rights para esses pontos, e também se há algum estudo para a parte social da micromobilidade urbana, eu concordo contigo, Riz, que é uma questão de cultura, mas a gente sabe hoje que o transporte coletivo tem muitos desafios, que eu percebo que a gente tem batalhado aí para que eles melhorem, porém o que acontece nas demais cidades é que a pessoa pega o transporte coletivo num ponto de ônibus X, e muitas vezes esse ponto é longe da sua casa, então a micromobilidade serviria para aproximar a pessoa da sua casa até o ponto de ônibus, e quando ela chega no centro ou no bairro, enfim, ela fica longe do seu destino final. Então, talvez o patinete, a bicicleta elétrica, enfim, ela possa ser esse caminho de conexão entre esses dois pontos. Se há alguma previsão nessa contrapartida da empresa que vai explorar o serviço na cidade, deles entregarem algum voucher, algum vale, ou algumas horas para o município poder ceder, né, isso de forma, às vezes, gratuita para a população, ou que esteja com cadastro único, algo mais social mesmo, para criar a cultura e a gente possibilitar que as pessoas que moram longe do ponto de ônibus, que nem aquelas troncais, né, que vocês que são experts nessa área sabem melhor do que a gente, mas a gente sabe que se tivesse um corredor só e as pessoas fossem se deslocando até esses corredores, a gente teria uma cidade muito mais fluida e talvez seja um momento legal nesse credenciamento. Então são essas duas perguntas, né, sobre a parte compartilhada e a parte privada, só para contribuir com vocês. Vereador Bola, alguma... Então, respondendo o vereador Guilherme, com relação ao credenciamento, ele tem algumas dinâmicas ali. Primeiro que para as empresas privadas, para a pessoa ir lá fazer o aluguel dela, o cadastro dela, só vai ser aceito maiores de 18 anos. Por mais que se entregue para um menor, mas é o pai, irmão, quem tiver a maioridade, que vai ter que se responsabilizar por essa situação. A questão do cadastro positivo, a gente quer tornar ele uma política pública do município, né? Então, para que ele tenha eficiência, ele tem que ser uma política pública contínua. Ele não pode ser um momento, deixa isso para trás, né? Tem que ser aquela batalha dia a dia, juntamente com quem revende os equipamentos, com quem utiliza os equipamentos, nas escolas, principalmente, porque hoje o maior volume do privado, além do profissional, é nas escolas.
A gente está numa cidade que tem condições financeiras maiores do que a realidade do nosso país, e a gente, se tu passares hoje na frente das escolas particulares, principalmente, você vai ver que mais de 50% dos alunos se deslocam de micromobilidade. Então a intenção é essa, de poder fazer esse cadastro positivo uma política pública, como também a gente tem um entendimento que tem que ter um fim social, né? A gente está finalizando esse credenciamento e chegando principalmente nessa fase agora, porque isso tudo tem que ser estudado, né, Samir? A gente precisa prever isso, porque por mais que não tenha ônus para o município, a gente tem que fazer um credenciamento que seja viável para o operador, para depois não deixar alguma lacuna que ele possa vir querer demandar do município, né? Porque o edital falava uma coisa, agora vocês estão querendo outra, coisas nesse sentido. Ali aquela pergunta que o vereador Anderson colocou também, acho que não ficou respondida, a questão das estações, elas vão ter os pontos virtuais das empresas, que vão ser em espaços destinados para isso, né, adequados para isso, né, para não atrapalhar o passeio livre, não atrapalhar a acessibilidade, respeitar a questão das caixas de vaga, e eles vão ter as estações públicas também, que seriam como se fossem vagas para as pessoas terem o seu privado e pararem, né, para poder acondicionar melhor essa questão em toda a região, né, que isso opera. A gente queria ter a condição técnica e tecnológica, principalmente, de conseguir botar um bloqueador em algumas regiões para limitar a velocidade dos privados. Dos compartilhados, a gente exige isso em edital. Existe o estudo feito sobre isso. Ele vai pegar uma macro-região do centro, que a gente entende que é com maior volume de pedestres, e reduz essa velocidade nesse espaço, a fim de que evite-se qualquer tipo de acidente e a condução seja de maneira mais segura. Infelizmente, hoje a gente não tem uma tecnologia para fazer isso com o privado, que seria algo muito interessante para nós. Mas quem sabe no decorrer do futuro, com as tecnologias que a gente vem buscando, a gente tem alguma forma, através desse cadastro positivo, de que quem sabe, né, poder exatamente poder aplicar essa situação. Complementando ali sobre o cadastro positivo, acho que o primeiro passo é com os lojistas, né, iniciar numa cadeia dos que estão vendendo agora, para depois de repente trazer os usuários mais antigos, né? Então, acho que é um caminho para se tratar com lojistas aí da nossa cidade. E do credenciamento, complementando o que o Riz falou, no estudo justamente tem questão de zoneamento dos bairros, né? Questão da obrigatoriedade de participar de estudos para interligação com o ônibus, né? Então, as empresas que vão ser credenciadas têm que obrigar a participar desses estudos com a gente para fazer a integração com o ônibus, né? E as contrapartidas, seja financeira ou seja social, né? Isso estamos elaborando aí nesse credenciamento. O estudo ele parte dessa questão da integração entre modais, que está previsto no Plano de Mobilidade Urbana Nacional. Então, isso a gente já vem pesquisando e analisando de melhor maneira, junto com o Samir e com a engenharia dele, lá com a equipe técnica, porque a gente quer adotar um modelo eficiente para o transporte coletivo, mas aliado a outros modais. A gente não descarta no futuro um estudo de transporte responsivo à demanda, por exemplo, como é feito em alguns países, que a gente tem um caso, que é o caso mais famoso da Câmara de Vereadores do Executivo Municipal, que é uma comunidade que depende do transporte coletivo, são poucos usuários, mas dependem, que é o Quilombola. Lá um transporte responsivo à demanda tenderia de maneira eficiente, o universitário também, linhas direcionadas, questão da construção civil, mas isso tudo é um estudo maior que, com base nos dados no decorrer das operações e do que a gente conseguir se nichar dentro desse processo, a gente vai conseguir dispor de maneira mais eficiente disso. E usar a micromobilidade para o sistema que quem faz na maioria dos troncos alimentados é assim, circulares nem tanto, mas é o sistema de last mile, first mile, last mile, primeira milha e última milha, para que a gente tenha uma linha eficiente. Na situação é o seguinte: muitas vezes você tem um usuário lá no final do bairro, mas 1, 2, 3 usuários.
Se você fazer o cálculo do deslocamento desse ônibus até o final para ele voltar, compensa mais você ofertar micromobilidade, dependendo do cenário, óbvio, topografia, enfim. Mas isso é previsto no estudo também. Célio, só para a gente... o vereador Bola também tem que fazer um questionamento, só para nós não seguirmos. Então, para a questão de micromobilidade, hoje, nós temos essa questão do credenciamento das empresas, e para os particulares, os estudos do BC Trânsito, hoje, somente essa questão do cadastro positivo. De regulamentação, não tem nada ainda. Não, tem sim, vereador. Nós temos uma instrução normativa que está para sair agora, nos próximos dias, que trata da fiscalização do autopropelido, porque a fiscalização com base na lei que já existe? Com base no Código de Trânsito Brasileiro, com base na Resolução 996, aliado ao parecer 411 do CETRAN, que nos permite utilizar a modalidade de posturas para fazer essa fiscalização. Então, essa instrução normativa está saindo do forno nos próximos dias, ela vai embasar e dar estrutura para o trabalho de fiscalização dos agentes de trânsito, dos guardas municipais habilitados em trânsito. Essa instrução normativa segue em forma de decreto? Ela segue de forma de instrução normativa, porque o decreto e a lei já exigem, ela já existe. Então é um cumprimento da lei. Ela é só uma complementação e uma demonstração mais clara padrão, do procedimento que deve ser utilizado para esse tipo de fiscalização. Então, é como se fosse um POP, um procedimento padrão operacional, né? Para poder fazer essa fiscalização de maneira eficiente. Ali vai citar como que o agente deve abordar e conduzir a situação, quais as penalidades que podem ser aplicadas ali com base nas legislações que já corroboram para isso. Então, dentro do que se trata de micromobilidade, nós temos lá com a autarquia o credenciamento das empresas de exploração, né? O estudo em andamento do cadastro positivo, né, não obrigatório, mas uma política pública. Nós temos também a instrução normativa, que vai tratar isso, e a previsão de uma alteração legal por causa desta instrução normativa, que trata o parecer 411 ali nessa situação da equiparação, porque se precisa fazer uma tabela para isso, né? Essa tabela tem que estar constando dentro da Lei 4.983, para ela dar parâmetro para a geração da sanção da penalidade pecuniária, né? Então, isso está em andamento e nós, num segundo momento, temos a avaliação desse estudo de vias, de um sistema de rota em vias de baixo uso veicular para micromobilidade. A questão da escola pública também está analisando essa situação de criar um material específico para aliar essa política pública. A escola pública já vem trabalhando na questão do autopropelido nas ações dela com as outras escolas, tanto públicas quanto privadas, que estão demandando conosco. Então, basicamente, a gente tem dado um norte para isso através dessas ações, mas buscamos continuamente, né, novidades de mercado, seja interno ou externo, que tratam sobre a micromobilidade. Bom, senhor presidente, vereador Anderson. Vereador Bola, relator. Eu, antes de nós ir finalmente, quero agradecer por terem esperado para iniciar a reunião, porque eu tive problema justamente no trânsito. Nós tivemos vários posicionamentos de vocês, várias falas, todas, né, tecnicamente, buscando a técnica, explicando tecnicamente, e até mesmo essa prudência é importante para o trabalho, porque para nós, né, para vocês, no caso, vocês não podem falar o que... Nós não podemos dizer que vocês falaram uma coisa que não falaram. Então, né, perfeitamente, e está muito bom, fiquei impressionado hoje, né, que como evoluiu, né, Samir? Desde o início do nosso estudo, nosso trabalho, até o que vocês trouxeram hoje para nós. E assim foi a nossa comissão aqui até agora. Então, você citou a questão de Brusque e citou a questão do ônibus. O Ricieri citou a questão da ciclovia e ciclorotas. Nós temos abordado isso aqui desde o início, né? Tanto o vereador Anderson, o vereador Guilherme, sempre se posicionaram na questão da ciclovia e ciclorota. E nós temos que a BR-101, a rodovia federal, não permite a micromobilidade. Perfeito. E nós temos a questão de buscar alternativas. Ao falar do ônibus, né, a primeira pessoa a falar foi o Samir, foi de que me veio à cabeça o que nosso gabinete levantou,
né? O José Manuel trabalha comigo no gabinete, assessor. A questão dos ônibus que tem na Europa, em diversos lugares do país, do mundo, e inclusive alguns aqui do país, que tem um espaço no ônibus para o patinete. Então, você, por exemplo, pode vir lá das praias agrestes, com o patinete no ônibus, o transporte é gratuito, chega dentro de Balneário Camboriú, se desloca para onde quiser, onde houver ciclovias e tal. Então, essa é uma proposta que a gente, eu ia até falar isso, pedir autorização, já peço aqui para colocar no relatório, né? Porque precisa, esse deslocamento, nós já temos ônibus gratuito. Nós temos as dificuldades de que não existe uma ciclorrota e hoje veio onde há menor movimentação. Mas onde há maior movimentação, como é que ele chega ali? Pelas vias de menor movimentação, onde não há ciclovia. Então, se nós tivermos essa possibilidade do transporte gratuito levar, melhor. Segundo, você falou em Brusque. Brusque implantou o teste, o curso. E eles já fizeram a primeira turma do curso, eu acho que estão na segunda. E, ao mesmo tempo, na semana passada, saiu que a Justiça estaria determinando que não se exija mais cursos, não se exija qualificação profissional em autoescola, ou seja lá o que for, para ser habilitado no país. Como é que nós vamos fazer os cursos para pessoas se a legislação está vindo contrária a isso, né? Mas a micromobilidade não tem previsão nenhuma na 996. Não tem nada em todo o CBT. Então, o que vocês veem, o que pensam? Já discutiram, já conversaram sobre isso? A questão do ônibus e a questão da qualificação do curso? É só isso, essa é a minha participação final hoje. Eu vou falar da questão de Brusque e vou deixar do ônibus para o Samir, se for possível. Bola, a gente tem um entendimento do seguinte, independente da obrigatoriedade ou não, quem tem consciência sobre a sua vida, ou melhor dizendo, quem dá valor à sua vida, vai buscar conhecer, né, como conduzir um equipamento, independente de ser obrigado ou não. Até por isso que a gente citou aqui o cadastro positivo, não obrigatório. Porque eu acho que a palavra obrigatória ela já traz um... Só um minutinho. Vocês são contrários ou favoráveis ao fim da exigência da autoescola? Não, eu particularmente, Ricieri Moraes, eu não vou falar isso em nome do órgão, né? Mas eu tenho certeza que o órgão tem o mesmo julgamento. Eu sou totalmente contrário a não ter mais curso ou a obrigatoriedade de gerar uma habilitação, passar por um processo de habilitação, né? Nós estamos falando aí de maneira geral de todos os veículos. Imagina você pegar uma pessoa que recém completou 18 anos, não tem noção nenhuma de direção, e você entrega um veículo para ela porque hoje não tem mais a necessidade. Eu acredito que isso no futuro, se vier a acontecer, acredito que não aconteça, mas se vier a acontecer, as próprias pessoas vão querer e vai abrir aí para os empreendedores uma possibilidade de novos negócios, né, de direção defensiva. Nós estamos aqui no debate de uma micromobilidade que não tem regulamentação, buscando regulamentação, e como é que eles vão trazer um discurso para tirar? Eu acredito que isso é uma pauta mais... acho que é uma pauta mais populista, mas enfim, a ideia de obrigatoriedade ou não é que a gente, como um município responsável, oferte caminhos para que as pessoas tenham o conhecimento sobre o modal, né, através tanto do público quanto do privado, né, que fazer uma campanha junto às escolas, né, privadas e públicas, junto às faculdades, junto a toda a sociedade civil organizada, sobre a importância da condução, de a pessoa ter uma noção para isso, né? Os materiais, hoje nós temos aí a internet, tem cursos gratuitos via YouTube, você tem materiais de instrução, aí se tu botar no Google aparece muita coisa. Então, o que a gente precisa é chegar num senso comum, né, como uma cidade preocupada, e trabalhar para que isso aconteça. Até aqui, para mostrar para os senhores, isso aqui é o que Brusque está emitindo lá para os seus
para os seus cidadãos. Esse aqui, é que CETRAN é o órgão de trânsito municipal. Deles lá, municipal. É igual, só muda ali por... BC Trânsito. Só que aqui, ó, é uma carteira para menor. Então aqui, ó, eles fizeram um cadastro lá, botaram, e quem tem que dar entrada é o responsável de maior, o pai, a mãe, o irmão, quem tem a tutela desse menor. A gente vai responsabilizar alguém. Porque e pelo que a gente tem acompanhado, o que a gente tem acompanhado lá, tem tido uma alta demanda de procura por essas situações de ter esse controle, de você também ter a situação de possível furto e roubo. É igual a ACC. Então seria basicamente um projeto bem parecido com este. É isso aí então, senhores. Eu acho que... Responder ali o Bola sobre o ônibus, só rapidamente. Bola, eu penso que essa questão do espaço dos ônibus entra justamente nessa obrigatoriedade das empresas de compartilhamento, até de fazer esse estudo, porque tem algumas coisas operacionais, né? Os ônibus são obrigados a ter o espaço lá do cadeirante, são obrigados a ter o espaço do cão-guia, né? Teve algumas mudanças recentemente, o espaço está meio que dividido junto, antes tinha do cadeirante, antes tinha o cão-guia separado, agora está tudo num espaço junto. Então, tem a questão do acesso da catraca. Por mais que a gente não tenha tarifa zero no ônibus, a gente tem que fazer que o usuário passe na catraca para contar usuários. Então, tem uma questão operacional que eu acho que pode ser debatida nesse estudo aí de trazer o espaço da micromobilidade dentro do ônibus. Tá? Então tá. Obrigado, Samir, obrigado, RCL, pela participação. Muito importante a contribuição de vocês, tá? Então, à disposição, se quiserem se retirar, a gente já vai dar continuidade aqui para finalizar. Vereadores, nós temos que deliberar sobre a entrega, então, aí do relatório final, né, como nós tínhamos combinado na última reunião. Nós temos agora aqui até o dia, pelos cálculos, até o dia 5/9, que é considerando que o período de recesso a gente não contabiliza como dentro do prazo, então a gente tem aí um tempo a mais. E daí agora a gente tem que só definir se a data da próxima reunião para que o relator possa apresentar o relatório, para a gente dar um prazo para o estudo desse relatório final e fazer uma reunião final com os relatórios aprovados ou não, ou complementados, ou, né, de alguma forma, então, vereador Bola, relator, quiser. Senhor presidente, pulamos então a próxima reunião, que seria dia 18, dia 11 para dia 18. Então, a próxima reunião, dia 18, a gente já pode apresentar o relatório. A gente já pode apresentar o relatório no dia 18, então. Isso. Tá? 18/8, então. Tá. Então tá, daí a gente apresenta, então. Tá, só uma coisinha para depois, para pensar, que me pediram para deixar falar aqui na reunião. Certo. Só para vocês depois informarem para nós, depois da reunião, ou posteriormente, sobre a revogação do decreto sobre 20 km por hora. Que ele foi revogado, né? O decreto, ele está revogado desde 2023. Então, 2021. Só para contribuir? Deve ser um decreto não de 20 km por hora, é o decreto dos ciclomotores, né? Isso, da micromobilidade. Não, é uma normativa sobre a ciclovia. Perdão. É uma normativa antiga, onde em algum dispositivo tem ali que nas ciclofaixas, ciclovias de Balneário Camboriú, tem uma limitação de velocidade. É antiga essa lei, a gente usou aqui em algumas reuniões, mas foi informado para nós, eu não lembro, eu também não recordo quem foi, mas que Balneário Camboriú já tem uma velocidade mínima, só que a gente foi informado que tem uma possibilidade dessa lei já ter sido revogada. Tá. Só para fazer um estudo pela autarquia. Se bem lembra, o Samir e o Coronel Evaldo disseram 20 km e depois, quando a Mari veio aqui, disse que esse decreto foi revogado. Uhum. Então marcamos então uma próxima reunião para o dia 18 de agosto, que é uma segunda-feira, dia 18 né? Dia 18, uma segunda-feira, e daí no dia 18 a gente define daí então a finalização dos trabalhos, pode ser, vereador? A gente já, tá bom? Então encerramos a reunião às 15h03 e convocamos também a todos para a próxima reunião dia 18 de agosto às 14 horas aqui no plenarinho da Câmara. Muito obrigado.